Bom dia e bom dia, boa noite. Estamos iniciando aqui nosso Evangelho no Lar, parecendo um trombadinha de tão frio que está aqui nessa cidade e nós tentando fugir dessa situação de frio. Bom, o Evangelho no Lar é uma prática ensinada pelo Mestre Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Ele se reuniu na casa de Pedro, logo que terminou uma refeição, as pessoas começaram a falar mal uma das outras, dos seus parentes, dos seus amigos. Jesus pegou a Torá, pediu a Pedro que trouxesse, leu um trecho da Torá e começou a conversar sobre esse assunto, e daí surgiu o primeiro estudo do Evangelho no Lar. A doutrina espírita recupera essa prática e ela propõe que a gente faça uma vez por semana em nossa casa um estudo de pelo menos 30 minutos, no mínimo, no máximo 30 minutos, podendo ser de 5 minutos até 30 minutos, para trazermos a figura de Jesus para dentro da nossa casa. A gente utiliza um livro, eu utilizo o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e utilizo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode usar a Bíblia, a Torá ou qualquer outro livro de sua religião. A gente deixa um copo de água e pede à espiritualidade amiga que deposite nessa água um pouco daquilo que seja necessário, bom e útil para o nosso refazimento, para a nossa recuperação, para que nós possamos nos sentirmos melhor. Você pode ler o livro de maneira salteada, abrir na sorte e ler uma página, ou você pode ler de uma forma sequenciada, que foi como eu escolhi fazer. Afinal de contas, a gente está buscando aprender e não responder a uma questão específica. Nós vamos ler, então, o Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, e a página de hoje tem o título de Contribuir. Ele retira um trecho do Evangelho, aqui está a 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e depois ele abre um entendimento sobre esse ponto. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso foi uma carta de Paulo ao 2 Coríntios, capítulo 9, item 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolo de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribui na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível a fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisiola as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso dioturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfações, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo.
Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, companheiros da vida maior que nos assistem e nos amparam em nossa atual existência. Gratidão, Senhor, pelo teu amor para conosco. Gratidão pela saúde de nosso corpo físico, pela mente desembaraçada, pelo trabalho que temos e pelo trabalho que damos, pelo muito ou pelo pouco dinheiro que possuímos, por todas as graças que a sua amorosidade tem para conosco. Perdoai, Senhor, as nossas falhas. Auxilia-nos a enxergar em nós os defeitos que precisamos corrigir. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Ficai conosco no estudo do Evangelho no lar desta noite. Gratidão, Senhor. Todas as vezes que a gente fala em caridade, a gente associa diretamente ao dar algo a alguém, no sentido material, no sentido financeiro, no sentido monetário da palavra. Mas é uma caridade quando você ouve um irmão em humanidade. Só ouvir, sem dar nenhuma opinião, sem dar nenhum palpite, sem dar nenhuma referência, sem dar nenhuma sugestão, simplesmente ouvir o irmão em humanidade. É uma caridade quando a gente dedica nossa vida a alguém. Uma mãe que dedica a vida ao filho, um pai que dedica a vida ao filho, é uma caridade também, porque ele abdica do direito que ele tem de viver a própria vida para dar atenção, foco, carinho, responsabilidade a um outro ser em humanidade. Apesar de ser filho, é uma expressão de caridade, sim. Então, vamos ampliar o nosso entendimento de caridade. Quando a página da noite diz que a gente deve dar com alegria, a gente deve dar um sorriso para o nosso vizinho, sem nada em troca. Quem sabe ele naquele dia não está tão envolvido com problemas, com tristeza, com dores, com amargura, e ao ver o nosso sorriso espontâneo para ele, tudo aquilo não se dissipa de sua mente. Então vamos tentar buscar ampliar o nosso conceito de dar para as formas mais infinitas e mais multiplicadoras possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurado os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes, e diz que o reino dos céus é para estes, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesma e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de atenção, concentrando sobre si próprio os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo
com muita frequência os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e negar até mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Convencido de que eles são suficientemente para bem governá-los, tomando a inteligência que possuem para medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem crer na possibilidade de que não compreendem, consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusa a admitir o mundo invisível em uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta a razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribuem-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobre de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros, neste mundo invisível de onde tanto encarnecem. É lá que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquiolá-lo em partes iguais. Dizendo que o reino de Deus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será proferido ao sábio que mais crê em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de que a humildade, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. É interessante que quanto mais a pessoa acha que é inteligente, quanto mais ela acha que fez faculdade, pós-graduação, cientista disso, daquilo e daquilo outro, mais ela diz que Deus não existe. Quando Albert Einstein era um homem extremamente religioso. Pouca gente sabe disso, mas ele era extremamente religioso porque ele dizia em suas palestras que esse mundo que a gente vive é tão perfeitamente, matematicamente falando, que tem de existir uma inteligência muito superior para criar essa perfeição. Então, as pessoas que compreendem essa frase pobre de espírito como pessoas simples e humildes na simplicidade do dinheiro estão extremamente enganados. Quando Jesus fala dos simples e dos humildes, ele está falando das pessoas que, independente de sua capacidade intelectual, independente da sua capacidade financeira, têm a certeza de que Deus é maior. E para isso você não precisa ter
pouco nem muito dinheiro, pouca ou muita inteligência. Basta você olhar o sol nascer, a lua aparecer à noite, uma planta se formar, o ar que a gente respira, as estações do ano, todas as outras coisas que o homem não tem controle ou poder. Veja, estou morrendo de frio aqui em São Paulo. O que o homem pode fazer com o clima da natureza? Absolutamente nada, a não ser se adaptar. Então tem de existir algo maior, algo que seja infinitamente inteligente e bom. Essa é a definição de Deus perante a doutrina espírita. O que é Deus e não quem? O que e não quem? Deus é a inteligência suprema. Agora me fugiu. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. Não importa se aquilo que aconteça seja algo que nos agrade, né? Seja algo que nos agrade ou seja algo que não nos agrade. Quando nós pegamos ou somos diagnosticados com uma doença degenerativa, aquilo não nos agrada, mas aquilo vem de Deus. Porque é a forma que a vida encontrou para nos auxiliar a sermos pessoas melhores. Quando a gente se revolta contra essa doença, quando a gente se revolta sobre aquele revés que a vida nos apresenta, nós estamos nos revoltando contra a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A gente está se revoltando contra Deus. A gente está dizendo que Deus errou. A gente está dizendo que Deus não sabe o que é o melhor para nós. A gente está dizendo que o nosso orgulho e a nossa vaidade são maiores do que as leis imutáveis da vida. É fácil a gente falar quando a gente não vive o problema? É fácil a gente falar quando a gente não vive o problema. Quando a pimenta cai no olho do outro, é fácil a gente dar conselho, dizer como fazer, como proceder, como agir. Porém, tenhamos que compreender que o amor de Deus é infinitamente gigantesco. E se assim o é, e se algo está acontecendo conosco, que não é aquilo que a gente gostaria que fosse, nós devemos perguntar para nós mesmos: o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo? O que isso tem para me ensinar? O que eu preciso modificar em mim para estar passando por esta prova? E, confiante no Evangelho de Jesus, lembrarmos de que Deus não dá uma prova para a gente que a gente não possa vencê-la. Vencê-la. E confiando nessa certeza, já alivia bastante a dor que a gente deva estar sentindo. A página de abertura falava da caridade, do dar acima do dinheiro, do dar acima da roupa, do dar acima da comida, do dar no sentido mais amplo e irrestrito possível, dar com alegria. E o estudo do Evangelho vem nos apresentar que somente os simples e os humildes vão chegar ao reino de Deus. Será que você que passa pelo gari na rua e não cumprimenta ele, não dá bom dia? Será que você que passa pelo porteiro do seu prédio ou o zelador da sua rua, do seu condomínio, e não dá bom dia para ele, você está cometendo um ato de caridade verdadeiramente? Quando você doa uma cesta básica para
o centro, para a igreja, para a associação. O simples e humilde, ele olha o seu irmão em humanidade com igualdade e não com superioridade. Quando você está acometido de uma doença grave, você fica com vergonha de ser visto pelas pessoas, você não está sendo humilde e nem está sendo simples. Porque o seu orgulho está ferido de você estar nesta condição. E possivelmente você está perguntando, por que comigo? Quando você deveria estar dizendo, comigo também. Sou filho de Deus, cometi meus erros em existências anteriores, estou resgatando minha dívida. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão por essa oportunidade de ter chegado agora e não ter chegado 10 anos antes, 15, 20, 30, 40 anos antes. Gratidão por tudo que vivi até aqui, gratidão pela família que constituí, gratidão pela casa onde moro, gratidão pelo trabalho que tenho, pela saúde do corpo, por estar com esta doença, porém ter todas essas outras condições e qualidades ao meu dispor. Vamos dar graças pelas coisas que possuímos, ao invés de ficarmos reclamando pelas coisas que não possuímos. Vamos agradecer a Deus tudo que Ele nos oferece, tudo que temos. Vamos olhar dentro de nós aquilo que temos de melhor e vamos exaltar essas qualidades, ao invés de ficarmos propagando os nossos defeitos. Acabou a pilha e aí eu não sei qual é o horário. Nossa Senhora, e agora? Não sei a hora. Como é que eu vou saber a hora agora? Falta para 25, falta 3 minutinhos. Então, eu até perdi o raciocínio, me perdoem aos presentes. Vamos agradecer a Deus aquilo que Ele nos dá e aquilo que nós temos. E não vamos ficar focando naquilo que nós gostaríamos de ter que não temos. Vamos agradecer a Deus a saúde do que a gente tem e não ficar focado na doença que a gente carrega. Vamos agradecer a Deus a família que a gente possui e não aquela que a gente sonharia em ter. Vamos agradecer a Deus e compreender que Ele é amor para conosco e não um castigo ou um Deus vingador ou um Deus que tenta nos punir, porque Deus não pune ninguém, em hipótese alguma, em situação alguma. Deus só nos ama, só nos favorece, só nos auxilia, só nos permite crescer, desenvolver e por aí caminhar. Bom, como o estudo do Evangelho do Lar não deve passar de 30 minutos, nós já estamos beirando 25 e estamos atravessando por essa Covid, aonde centenas de pessoas desencarnaram, pessoas que nós carregamos em nosso coração desencarnaram através dessa Covid. Nós vamos convidar a todos os aqui presentes, encarnados e desencarnados, a você que nos assiste pela internet, para fecharmos os nossos olhos, para gerarmos dentro de nós uma vibração de amor, de luz, de fraternidade, de paz, de harmonia. E permitir que isso seja doado. Olha, lembrando da página de abertura, aquele que dá com alegria, com fervor. Permitir a Jesus tirar de nós, neste instante, aquilo que possuímos de melhor. Que essa gotinha de amor, Senhor, se junte a dezenas e centenas e milhares de outras almas que agora oram, envolvendo o seu coração na fraternidade, no amor e na cura.
E de nós vai saindo uma luz rosa que vai se tornando uma centelha. E essa centelha vai se expandindo pela nossa casa, vai se expandindo pelo andar aonde residimos. Tudo vai se transformando em rosa, que é o amor, que é a fraternidade. E agora é tomado o prédio onde nós nos encontramos. Todo ele é envolto por essa luz rosa. Essa luz rosa ganha as ruas, ganha o bairro aonde residimos, ganha a cidade aonde estamos localizados. Ela penetra todos os corpos, todos os corações, todas as almas, e assim ela vai enchendo de amor, de fraternidade, de luz, de compreensão a cada um desses corações. E ela se expande por todo o Brasil, por toda a América Latina, por todo o continente sul, por todo o planeta Terra. E agora nós vemos o planeta Terra de azul se transformando em rosa. O amor de Jesus, irradiando de seu coração, envolve todo o planeta nesse instante. Todas as almas, encarnados e desencarnados neste planeta, nesse momento exato, recebe uma gota de esperança, uma gota de amor, uma gota de luz, uma gota de fraternidade. E isso acalma os seus corações. Apacenta suas almas, porque reconhecem na figura do Mestre Jesus o seu irmão maior. Aquele que nos ampara, aquele que nos protege, aquele que nos guia para a iluminação e para o bem. E essa gota que penetrou o coração de todos os seres neste planeta se expande por todo o seu corpo, envolvendo da ponta do pé ao último fio de cabelo. E ele respira aliviado. Gratidão, Senhor, por sermos teu instrumento de amor. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos aqui presentes, companheiros de luz que nos assistem e nos amparam em nosso Evangelho no Lar. Gratidão, Senhor, pelo estudo da noite de hoje. Gratidão pela oportunidade de relembrarmos as lições do teu Evangelho. Gratidão pelo teu amor para conosco. Gratidão por ter depositado nesta água, Senhor, tudo aquilo que precisamos para o refazimento de nosso corpo, de nossa alma, de nosso espírito. Gratidão, Senhor, por ter ficado conosco todos esses anos e não nos ter abandonado, mesmo quando nós o abandonamos. Gratidão, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Ficai conosco essa semana que inicia, Senhor. Ampara nossa vontade na senda do bem. Permita-nos que nossas ações, de nossa boca, de nossa palavra, só saiam coisas de luz e que a caridade, essa que foi dita na noite de hoje, a mais ampla e irrestrita, esteja em nossas mentes e em nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente bebe a nossa água e dá por encerrado o nosso estudo do Evangelho do Lar na noite de hoje, agradecendo aos presentes dos dois planos da vida e convidando para na próxima quinta-feira, às 11 horas, estarmos reunidos mais uma vez.
Gratidão.